Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que o nosso bom e maravilhoso Deus, Ele possa iluminar os seus caminhos. Ele possa estar te dando sabedoria, te livrando de todo mal e prosperando todos os seus caminhos. Que a sua família seja abençoada e alcançada pelo Deus Todo-Poderoso nesse dia que se inicia. Eu sou o pastor Felipe, eu quero orar por você. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha aí, vê se você é inscrito no canal. Tem pessoas que acompanham os vídeos todos os dias, mas ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Se inscreva. Clica aqui embaixo, só você clicar. Você já está inscrito. Do outro lado, clica nesse sininho que você vai receber as notificações aí quando o vídeo ele for postado. Curta o vídeo, tá certo? E não esqueça de deixar nos comentários os seus pedidos de oração, como o da Rejane Ramos. Pastor Felipe, bom dia, paz do Senhor Jesus. Peço que continue orando pelo meu irmão Haroldo. Ainda está internado com uma bactéria. A Alessandra Santos, ela pede oração pela a sua saúde. O açúcar está alto, para o diabetes cair por terra. Já caiu em nome de Jesus. A Márcia Cavalcante, ela pede uma porta de emprego, a Deus, para o filho Caio Cavalcante, de carteira assinada, assim como a senhora determinou, Deus vai fazer. E a Maria Souza, pastor Felipe, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Peço oração pela minha vida, meus filhos e meus netos e meus irmãos. Faça como essas pessoas, deixa aí nos comentários os seus pedidos de oração que nós vamos estar intercedendo com você. Prepara aí o copo com água, o meu já está aqui preparado, tá certo? Porque no final do vídeo nós vamos estar consagrando a água a Deus. É de grande importância que você prepare o copo com água, porque eu creio que através desta água Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Olha, no final do vídeo, agora não faça isso agora não, mas quando o vídeo terminar, eu quero que você compartilhe com 7 pessoas. Compartilhe com 7 pessoas e peça para essas pessoas se inscreverem no canal, tá certo? Avisa que nós temos orações diárias, mensagens da parte de Deus, independente da igreja, placa, religião, nosso Deus é um só. Nós estamos aqui para poder levar o Evangelho, a palavra de Deus, a toda criatura, porque foi isso que o Senhor Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha, a minha Bíblia, ela está aberta de 2 livros. Nós vamos iniciar aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 14, diz assim, ó. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente ouve, uma frase semelhante a esse versículo, As pessoas costumam dizer que os humilhados serão exaltados, mas isso não está na Bíblia, tá certo? Se alguém diz que vem da Bíblia, não. Na Bíblia diz assim, ó, porque todo aquilo que se exalta, o que é uma pessoa que se exalta? É aquela pessoa que se vangloria, é aquela pessoa que ela se acha melhor do que outras pessoas e menospreza outras, é aquela pessoa que ela pisa em alguém, humilha alguém, porque tem um cargo, tem uma posição, e a palavra de Deus está dizendo que aquele que se exalta, ele vai ser humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E quando a gente se humilha diante de Deus, quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa significância, tenha certeza que Deus ele vai te exaltar de alguma forma, mas Ele vai colocar você numa posição de destaque, porque existem promessas lá no livro de Deuteronômio que diz o quê? Que Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda, vamos estar por cima e não por baixo. Eu quero abrir agora a minha Bíblia em outro livro, no livro de Daniel, no capítulo 4, onde a palavra de Deus ela relata, nesse capítulo, a loucura do rei Nabucodonosor. E o que tem a ver a loucura do rei Nabucodonosor com esse versículo do livro de Lucas, que nós acabamos aqui de estar relatando, de estar fazendo a leitura, meditando? O rei Nabucodonosor era um rei muito poderoso naquela época. Quando eu digo poderoso, é por conta dos bens materiais que ele possuía. Ele era muito temido, muito respeitado.
E ele passou a se engrandecer, a se exaltar. E vou dizer algo para vocês. A ruína de muita gente está quando se exalta. Eu creio que você deve conhecer alguém que um dia esteve lá em cima e agora está lá embaixo. Porque nós temos que reconhecer que tudo que temos, tudo que possuímos e que somos vem de Deus. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Esse ar que você respira, vamos falar daquilo que aos nossos olhos é simples. O ar que você respira, sabe quem é que te dá? É Deus. A coberta que você se embrulhou essa noite, foi Deus que te deu. Para você é comum, né? Tem pessoas que têm inúmeras cobertas, mas tem pessoas que moram nas ruas que não têm coberta. E aqueles que têm, lava aquela coberta quando está suja durante o dia e tem que colocar para poder secar, porque à noite tem que usar novamente. Então, às vezes, quando a gente tem algo que se tornou comum na nossa vida, que a gente tem abundância, a gente acha normal. Mas aquelas pessoas que não têm, ou aquelas pessoas que têm pouco, certamente vai sentir a diferença. Então, presta atenção. Essa casa que você tem, que você mora, foi Deus que te deu. Esse emprego que você tem, foi Deus que te deu. Tudo que o homem tem, vem de Deus. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. E o que nós devemos fazer? Glorificar a Deus, exaltar a Deus todos os dias. Reconhecer a grandeza, a benevolência. Reconhecer que tudo vem dele. Mas infelizmente tem pessoas que agem de uma forma errada. Fazem como o rei Nabucodonosor. Passam a se engrandecer, passam a se exaltar, dizendo que aquilo que conquistou, aquilo que tem, é por méritos próprios. E como foi que ele ficou louco? A palavra de Deus diz que ele teve um sonho, a qual os seus sábios, a qual os feiticeiros que ele consultou ali, isso é bíblico, está na Bíblia. Nenhum deles puderam interpretar o sonho que Nabucodonosor teve. Então ele se lembrou de Daniel. Daniel era um dos servos ali do reino e o rei Nabucodonosor sabia que Daniel ele tinha o dom da interpretação de sonho. E quando ele relatou o sonho que teve para Daniel, Daniel passou a interpretar. E houve um momento aqui em Daniel capítulo 4, no versículo 25. Olha o que Deus disse através da boca de Daniel. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja, ele ia se tornar um animal. Ele se tornou um animal. Como assim, pastor Felipe? Quando Deus interpretou através da boca de Daniel esse sonho, demorou algum tempo e se cumpriu aquilo que Deus tinha mostrado em sonho para Nabucodonosor. Os cabelos começaram a crescer, as unhas, os pelos, e ele passou a viver no campo, comendo ervas, comendo capim, como bois, como animais. Agora eu quero que você para poder analisar um homem cujo tinha uma autoridade muito grande. Estava acima de muitos, só não acima de Deus, mas acima de muitos naquela época. Um homem muito temido, com grande poder. Em questão de tempos, foi reduzido a nada. Ou seja, aquele que se exaltou, como diz lá no livro de Lucas, foi humilhado, porque ele começou a se vangloriar. Que tem até um versículo aqui, um momento que ele diz assim, no versículo 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, olha o eu aí, para a casa real, com o meu grandioso, olha o meu aí, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Então, ou seja, ele atribui muito a si, muito eu. E quando o ser humano começa a agir dessa forma, pode ter certeza que será grande a ruína dessa pessoa. E Deus só restituiu novamente o reino. Deus restituiu. Ele voltou a ser o rei Nabucodonosor. Deixou de ser um animal. Foi liberto daquele espírito de loucura.
Mas depois que ele passou a reconhecer que Deus estava acima de todos, e que Deus tinha o domínio de todos os reinos, e que Deus dava a quem ele quisesse. Às vezes o homem ele acha que ele tem um controle remoto nas mãos, que ele pode fazer o que bem quer, o que bem deseja. Há muitos assim que querem estar acima de Deus, mas ai daquele que tocar na glória de Deus, porque Deus está acima de tudo e de todos, e nós temos que reconhecer isso todos os dias. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quem somos diante de um Deus tão grande e poderoso? Somos falhos, pecadores, não merecemos nem o ar que respiramos. A tua misericórdia, a tua graça e a tua bondade têm nos alcançado. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Nos perdoe se em algum momento temos tocado na tua glória, temos nos engrandecido, nos vangloriado, porque sem o Senhor nós não podemos dar um passo sequer. A nossa dependência é total, dependemos de Ti em tudo. Nos ensina a Te glorificar, nos ensina, meu Deus, a Te exaltar. Eu te apresento todas as pessoas que estão agora acompanhando esse vídeo. Eu creio que o Teu poder alcança todos os lugares. O lar, o trabalho, aquele que está dentro do carro, aquele que se encontra no caminhão, no centro de recuperação, na UPA, no banco, onde essa pessoa estiver, eu creio que o Teu poder está alcançando e operando milagres, operando maravilhas. Eu te apresento também o nome das pessoas que são deixadas nos comentários, pedidos de oração. Atende o clamor dessas pessoas, entrega a cura ao doente, liberta o viciado, o depressivo, prospera, meu Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego, fortalece o que se encontra fraco espiritualmente, essa pessoa que não tem forças para orar, não tem forças, meu Deus, para levantar da sua cama, Pai. Visita agora, eu repreendo agora todo o mal, todos os demônios, potestades, principados, espírito de morte. Em nome do Senhor Jesus, vai embora agora da vida deste homem, desta mulher, vai embora da vida dessa pessoa. Consagra com Teu poder, meu Deus, esta água, que quem beber dessa água receba vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Que Deus abençoe a vida de todos de uma forma poderosa e até amanhã.